Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Romanoli, tese apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em teatro, área de pesquisa, texto e cena. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card para pegar o link para o início do vídeo, o vídeo 1, logo abaixo aqui da descrição. E na descrição também o link para o texto em PDF, caso queira. Luciana Romanoli é doutora em artes cênicas, como dito, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 2019, mestre em artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2013, especialista em literatura dramática e teatro pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, UTFPR, em 2009, graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, em 2005, curadora e crítica de teatro, fundadora do site horizontedacena.com, com atuação em diversos festivais do país desde 2012. Experiências profissionais na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em jornalismo cultural e na educação, como autora e editora de livros didáticos e ministrante de oficinas. Docente convidada na pós-graduação de Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 2021, e docente substituta no curso de produção cênica do SEPT da Universidade Federal do Paraná, 2022. Áreas de pesquisa: teatro contemporâneo, dramaturgia, convívio, crítica, psicanálise. Bom, peço que vocês curtam esse vídeo, ativem o sininho para se inscrever no canal e não perder nenhuma atualização e não ficar de fora. Afinal, é preciso ficar por dentro e sempre up to date, né? É o que diz o capitalismo. Vamos nessa! O texto de hoje tem 13 páginas, se chama O Medo do Corpo, Marcelo Evelyn, depois já de analisadas algumas obras das companhias O Povo em Pé, Cia Senhas de Teatro, Companhia Brasileira de Teatro, agora chegou a vez de Marcelo Evelyn. Então, preparados? Peguem seu chá, água, café, bala de goma, o que quiserem, estiquem as pernas ou fechem os olhos e simplesmente aproveitem a leitura. 2.4 O Medo do Corpo, Marcelo Evelyn. Esse corpo a corpo entre artistas e espectadores se radicaliza em dois trabalhos do coreógrafo piauiense Marcelo Evelyn. A obra De Repente Fica Tudo Preto de Gente, 2012, e a obra Batucada, 2014. Ambos foram gestados com a plataforma Demolition Incorporadora, proposta de articulação de artistas de forma horizontal e interdisciplinar, criada em Nova York em 1995 e que passou a atuar mais frequentemente no Brasil em 2006, quando Evelyn fundou, na periferia de Teresina, Piauí, o núcleo de criação do Dirceu, com o qual permaneceu até 2012. Na Demolition Incorporadora, a ideia de demolição remete ao processo da engenharia, com seu movimento de remover um volume de forma específica para, ali, naquele contexto, fazer surgir um outro. A palavra incorporada se relaciona diretamente com corpo e com tornar-se corpo, mas também com a tradição afro-brasileira de caráter ritualístico e popular, conforme indicado no site oficial da plataforma, disponível em www.demolitionincorporadora.com/about. Acesso 1º de agosto de 2019. Coreógrafo com anos de estudo e trabalho na Europa e nos Estados Unidos, Evelyn esteve envolvido em projetos de dança, teatro físico, performance, música, vídeo, instalação e site-specific em 30 anos de carreira, de modo que sua abordagem da arte contemporânea hoje, embora identificada com o campo da dança, faça-se de modo mais expandido com outras linguagens artísticas. De repente tudo fica preto de gente, marca o momento em que o artista enfrenta mais diretamente a questão do público para além da noção de eu faço alguma coisa aqui, você senta ali. Entretanto, parte dessas inquietações já se encontrava na obra Mil Casas, 2011-2012. Projeto de intervenção artística em domicílio em que os performers visitavam ou tomavam de assalto
casas da região do Grande Dirceu, bairro periférico de Teresina, com o propósito de instaurar um ambiente simultaneamente físico e real, público e privado, de encontro para troca intersubjetiva entre artista e moderador. Fundado nesse autoconvite para entrar na casa do outro, o projeto recebeu algumas recusas, ao mesmo tempo em que havia quem enviasse seu endereço para ser visitado. O foco na comunidade em torno do galpão do Dirceu e a relação artística com o domicílio de cada pessoa conferia qualidades de site-specific e community-based art. Nota 150. Ver Kwon, Kwon, Miwon. One place after another, site-specific art and locational identity. Cambridge, Massachusetts, London, Inglaterra, Mid-Press 2002. Retomando, o foco na comunidade em torno do galpão do Dirceu e a relação artística com o domicílio de cada pessoa conferia qualidades de site-specific e community-based art. As ações que buscavam o compartilhamento do comum tensionado com a particularidade de cada pessoa visitada em seu ambiente particular. As obras De repente fica tudo preto de gente e Batucada reconfiguram o compartilhar do comum em espaços de arte, aproximando as distâncias entre corpos de performers e espectadores até a possibilidade do toque. Marcelo Evelyn, no entanto, recusa a filiação à arte participativa no sentido da manipulação da experiência do espectador. Parágrafo, diz ele. Tenho pavor da ideia de participação no sentido de demanda ao espectador ou condicionamento da condição do espectador para que se manifeste. Claro que tem algum nível, mas tenho muito cuidado para não passar de um limite de impor, mesmo que sutilmente. A maioria das participações que vejo são quase manipulações de levar o espectador a estar comigo no lugar que estou ou a um tipo de sensação e experiência. Acho isso parecido com a igreja. Evelyn, 2016. Em contraponto, Evelyn concebe a convivialidade como um espaço de relação humana menos determinado previamente ou direcionado a um fim. Parágrafo, segundo ele. A convivialidade sai um pouco da ideia de sociabilidade. No convívio pode acontecer qualquer coisa, não é preciso estar trocando, ser interessante, ser bom. Pode ser incômodo, doloroso, pouco frutífero, não acontecer, mil coisas. É um lugar de negociação sem necessidade de chegar a lugar nenhum. Evelyn, 2016. Ao artista, então, a abordagem que interessa é a do comum. Numa conversa pós-espetáculo, realizada durante o Festival de Curitiba de 2016, ao ser questionado sobre como concebia o ser espectador de Batucada, Marcelo Evelyn expressou justamente a passagem da noção de coletividade, que teria como a participação uma ambição de acordo prévio para a de comum. Segundo ele, parágrafo. Ando pensando muito essa coisa do que é comum, mas não é coletivo, porque sinto que o coletivo tem uma ideia de pacto anterior, e já não estou muito acreditando nesse pacto que nos une. Até porque já tive uma experiência de 10 anos com esse pacto de coletividade que foi extremamente importante na minha vida, no meu trabalho. Mas penso nesse lugar do comum, que é o Mas penso nesse lugar do comum, que é o que todo mundo tem e não precisa de pacto ou nomeação. Esse lugar de autonomia com certa responsabilidade, mas uma autonomia que tento trazer e propor, oferecer para o público sem essa ideia de que vou salvar o público ou que tenho que atender o público. Notas 151. Fala realizada no dia 23 de março de 2016, no Memorial de Curitiba, em debate com mediação de Luciana Romanoli e Daniele Ávila Small. Continuando. Essa fala se refere ao fim do coletivo Núcleo Dirceu e à criação do Campo, Gestão e Criação em Arte Contemporânea,
espaço de residências, criação e apresentação artística criado em 2016 em Teresina, com a produtora Regina Veloso e a colaboração conceitual da curadora Sônia Sobral. Mas também alude ao tipo de convívio que pretende instaurar entre performers e espectadores, com uma preocupação em manter o espaço de autonomia destes, descrente de uma coletividade unificada que se aproximaria da noção já debatida de comunhão. O que é marcante nessa perspectiva é a recusa a uma condução direcionada do público e, consequentemente, a ênfase na concepção de cada espectador como responsável por sua própria experiência a partir do que a dança instaura. Esse enredamento na fala entre os modos de fazer do campo da criação artística e da situação da apresentação dá pistas para a compreensão de que esse pensamento sobre o convívio guiado pelo comum se articula na composição de uma coreografia social nas muitas dimensões da prática artística de Evelyn, sobretudo na cena, nos processos criativos e nos processos formativos. Segundo o artista, é consequência da vivência em lugares longínquos, como Teresina e o Japão, país que o coreógrafo visitou a partir de 2011, culminando na criação do espetáculo Dança Doente, 2017. Parágrafo. Estar em um lugar longínquo ajuda o trabalho e a condição de artista chacoalha. Teresina e Japão, duas localidades de sertão. Então tenho pensado muito em convivialidade, não mais em formação. A gente construiu aqui, no campo, 4 apartamentos para receber as pessoas. Sempre pensei no campo como um centro coreográfico, um conceito de coreografia social, porque todos os processos humanos são coreográficos. Tenho pensado em residência, justamente como opção à oficina, que para mim não está funcionando mais. Um tipo de intercâmbio que aconteça a partir do convívio. Uma arte da convivialidade, esse convívio não organizado. E como a gente pode especificar alguns procedimentos para que essa convivialidade se dê de maneira eficaz. Evelyn, 2016. Entre os dias 21 e 26 de agosto de 2017, participei de uma residência artística com mais de 20 artistas da dança de diversos estados brasileiros reunidos no campo. A residência se propunha a ser, parágrafo, uma investigação coreográfica a partir das estratégias, procedimentos, práticas, abordagens e referências utilizadas nas criações da plataforma Demolition Incorporadora nos últimos anos. Uma experiência de convívio atravessada por prática física e discussão conceitual em um ambiente de troca e agenciamento. Correspondência pessoal enviada por e-mail por Sônia Sobral em 2017. Retomaremos em breve a proposição da residência como espaço de comum. Antes, é interessante considerarmos a definição casual que o artista dá ao comum como aquilo que difere da individualidade, mas diz respeito à singularidade. Para exemplificar, ele aponta o caráter individual de uma característica como eu sou careca e o singular do como cada um faz aquilo que todos fazem. Todo mundo dorme. O comum, então, permite olhar para o que diz respeito ao conjunto das pessoas, ainda que cada um realize a sua maneira singular. Daí a noção do comum como condição geral que não demanda alinhamentos nem acordos, e a possibilidade de lançar no ar uma promessa de comum, que seja espaço para as diferenças, o heterogêneo e o múltiplo. O artista questiona o que é esse comum não unificado e o pensa, então, âmbito de autonomia, onde as diferenças não afastam os corpos, ao contrário da noção de identidade. Que geraria uma contraparte de exclusão. Temos assim o comum como um ecossistema no qual os corpos não se isolam em si, mas se relacionam. Entretanto, o artista observa que a ação da cultura, tal qual Freud observa no já citado O Mal-Estar da Civilização,
nos afastou de ser um ecossistema saudável, não em estado de destruição. A noção de singularidade aqui se aproxima da defendida por Lepec, 2016, a partir de Didi Huberman, 2011. Lepec diz o seguinte, parágrafo: não é sinônimo do único, do particular, do singular e menos ainda do individual, a noção de singularidade. Em vez disso, singularidade é irredutível e, portanto, portadora de estranheza. Como essencialmente coextensiva à estranheza, as singularidades são sempre produtoras de multiplicidade, complexidade, bifurcações e desvios imprevistos que implicam todas as dimensões do real. Nota 153. No original, it is not synonymous to the unique, to the particular, to the singular, and even less to the individual. Rather, singularity is irreducible, and therefore a bearer of strangeness. As essentially coextensive with strangeness, singularities are always producers of multiplicity, complexity, bifurcations, and unanticipated swerves that implicate all the dimensions of the real. Ok. Essa produção de estranheza pelas singularidades substituiria na estética a noção modernista de novo, destituindo os artistas do lugar de originalidade única, de modo que os trabalhos artísticos se tornariam desidentificados do eu, self, do autor, despossuído dos predicados que o identificam. O singular surge então como esse estranho e irredutível, desidentificado que opera na multiplicidade. Para Evelyn, a preocupação com o comum se deve à perda do espaço público na nossa cultura. Decorre disso a instauração de multidões em, de repente fica tudo preto de gente e batucada. A referência teórica dele para essa discussão estético-política é a filósofa belga Chantal Mouffe, que, sem adentrarmos por hora as especificidades, assim como Rancière concebe a democracia não como consenso, mas espaço de dissenso e de negociação. A partir disso, podemos pensar a dança como uma negociação entre corpos em convívio, noção que se corporifica nos trabalhos de Evelyn que serão analisados. Como negociação, porque, conforme Evelyn, a dança se dá fora do corpo, no espaço entre o meu corpo e o corpo do outro, ou entre o meu corpo e o espaço. Nota 154. Essa e outras citações, a partir deste trecho, são provenientes de anotações em diário de campo feitas em pesquisa participante e se referem a informações verbais obtidas durante a residência artística realizada no campo, Criação e Gestão de Arte Contemporânea, em agosto de 2017. Retomando então, como negociação, porque, conforme Evelyn, a dança se dá fora do corpo, no espaço entre o meu corpo e o corpo do outro, ou entre o meu corpo e o espaço. Ao falar com o grupo em residência, ele frisa que é importantíssimo o olhar do outro, ver o outro, orienta a propor pensando nesse comum, nesse espaço entre, onde a dança está, o convívio está. Para Evelyn, então, o convívio é trincheira. Sua visão de arte é como lugar do inútil, que não vai solucionar os problemas sociais e econômicos, mas ajuda na mudança de paradigma, produzindo material para que esse novo paradigma se estabeleça na sociedade. Nesse sentido, diz que para ele dança é a reinvenção do corpo hoje, a partir de uma crise que leva a outra organização desse corpo em direção ao impossível necessário. No que ecoa a sugestão de Safatli, da arte como passagem da impotência ao impossível. Evelyn então valoriza ajustar a voz no próprio corpo, mais do que explodir discursos. Isso inclui repensar o que é a dança, qual voz, qual pensamento e qual a ação desse corpo. Para isso, não há passo nem assunto. É preciso cuidado com escolhas antecipadas e não fazer imposições ao corpo. Quebrar a hierarquia do sentido e romper com os paradigmas cronológico e narrativo.
O ritmo é entendido como uma pulsão e o volume como ocupação do espaço. Além do mais, Evelyn orienta a manter o máximo de abertura ao presente, ao momento, e disponibilidade para o outro, pontos em comum com outros artistas previamente analisados. Na residência artística realizada no campo Gestão e Arte Contemporânea, parte dos participantes vivia em Teresina, parte ficou hospedada em 3 quartos construídos na sede do campo e parte na casa da família de uma das participantes. O convívio envolvia todas as atividades diárias: quarto, cozinha, banheiro, espaços de lazer e de criação compartilhados de maneira auto-organizada por todos. Os ensaios ocorriam das 16 às 21 para evitar as altas temperaturas do dia em Teresina. Elas também eram responsáveis por uma redução das vestimentas para que o contribuía ainda uma relação de menor inibição com o próprio corpo por grande parte daqueles artistas do corpo. A estruturação básica da residência, distribuição de pessoas e marcação do horário, deixava espaço de liberdade não organizado que deveria ser autogerenciado pelos participantes para a realização de atividades coletivas ou individuais em ambientes comuns. Em seu caderno de ensaios, a artista residente Isis Andreata define residência como sair da casa-corpo para habitar outra casa-corpo e expandir o espaço em direção ao outro, num processo de contaminação. A produtora Jaciara Rocha, outra das artistas residentes, relata também em seu caderno de ensaio impressões sobre o mutirão para a arrumação do campo feito logo após a chegada. Parágrafo. Mutirão foi a primeira coisa que me tocou quando cheguei. Movimento de vários corpos para sistemar o ambiente. Agora me fez lembrar uma frase do Marcelo Evelyn quando ele coloca a expressão "não faça nada em prol de", pois naquele mutirão estavam todos em prol de um espaço, mas não de uma verdade sobre um conceito, método ou teoria. E acho que foi isso que me importou mais nessa residência em Teresina. Marcelo fala que o líder tem um propósito incorporado. Acredito que essa residência foi o começo para pensar o que queremos incorporar. Escutei muito que muitos tinham a sensação de sermos refugiados. Essa palavra, esse estado, me veio um baque, um incômodo, mas também um medo. Um medo não de estar ali, mas desse estado de contaminação. Fim do parágrafo. A produção das refeições é um dos principais exemplos de negociação das vontades e disposições para organizar as compras, a decisão do cardápio, os pagamentos e a limpeza. Buscando uma partilha outra, que não a do modelo patriarcal, das mulheres serem consideradas responsáveis pelo preparo da alimentação, o que algumas vezes sucedeu. Essa dinâmica de auto-organização e os desafios de convívio renderiam uma análise estética e política mais aprofundada, que não vem ao caso aqui. Cabe somente notar que proporciona aos participantes um espaço social de experimentação de modos de negociação entre sujeitos que não está apartado nem no conceito nem na prática do que seria realizado em cena. No primeiro encontro formal, uma roda de apresentação, a presença de Marcelo Evelyn já apresentava o caráter de uma proposição em vez de uma condução, de maneira a não organizar demais o campo de ação do outro. Isso se viu desde o momento em que um de nós deveria iniciar uma fala para se apresentar ou comentar. Aspas. Se duas pessoas abrem, como a gente negocia? Como toma a palavra? Disse Evelyn, repassando a resolução da questão ao grupo. Recordamos aqui a situação básica da obra O Espelho, e que é também a situação básica de um convívio não representado, a não definição prévia de quem diz o que e quando, os espaços de tensão e de disputa de fala dentro e fora do teatro. Desse modo, a pergunta "como estar junto?" atravessa dos processos à cena. Aspas. Tenho pensado a residência como uma condição que fundamenta o meu trabalho, disse Evelyn. Fazer com que pessoas muito diferentes, tentando encontrar pontos em comum. É sobre estar vivo e ir fazendo junto, e não sobre determinar o que vai ser, complementa Regina Veloso. Há nessa postura uma consciência do lugar de poder ao qual o artista chegou em 3 décadas de trabalho, com reconhecimento em circuitos internacionais da dança e o desejo de encontrar uma forma de lidar com esse poder que seja mais negociada,
encontre outros artistas e outros sujeitos, sem a fixação de um método criativo. O medo do método é alguém me engessar e me botar num caixão. Ou de uma poética que responde às demandas do circuito europeu, com seu olhar colonizador sobre o exotismo latino-americano. Meu trabalho mudou muito quando voltei ao Brasil para assumir o núcleo do Dirceu. Me sentia lá, na Europa, numa redoma de vidro, comenta Evelyn. Segundo ele, um dos princípios de seu trabalho é a precariedade, valor que se opõe à lógica capitalista do acúmulo e que se traduz em um reconhecimento das materialidades de que dispõe. Outro ponto importante é o afastamento das formas de representação. Segundo ele, não acredita em ninguém representando ninguém, o que vale para o sistema artístico e político. Um dos primeiros trabalhos de corpo em coletivo realizados na residência foi uma roda na qual os corpos dependem uns dos outros a mover-se. Nessa configuração, experimentamos distintas formas de contato corporal, pelas mãos espalmadas, com a cabeça entre as pernas do outro, sentando no colo uns dos outros, com os braços trançados para que um terceiro sente em cima, ou todos se curvem para frente ou para trás, sem desfazer a roda nem cair. Um exercício de constante negociação de espaços, pesos, deslocamentos, forças, fraquezas, apoios e confianças, que incorpora uma série de dinâmicas correspondentes existentes na coreografia social ou como metáforas incorporadas das relações entre sujeitos. A recusa à representação conduz, após as práticas de corpo no espaço, à proposição do exercício de ser o outro, sem representá-lo. Esse outro que estará, por sua vez, sendo o outro dele, você. Evelyn alerta. Se copiar unifica. Como ser o outro sem copiar? A partir do autoquestionamento sobre o que você está espelhando do outro e o que o outro está espelhando de você. Sugere perder-se, mas não se abandonar. Abandonar o controle e a autocrítica, sustentando um espaço entre, carregado, de transmissão de energias até a dissolução em um estado. Sustentar também o não saber o que fazer em uma negociação sutil. Realizei esse exercício com um artista da dança. Prontamente nos vimos frente a frente e durante a experimentação, de minha parte, o desafio mais insistente era o de encontrar no meu corpo a força, a confiança, a segurança, a estabilidade, a energia e o atrevimento do corpo que eu via na imagem social de um homem alto, com físico forte, sendo o meu o corpo de uma mulher constrangido por uma história de inibições causadas por violências simbólicas e físicas de gênero em processo de desaprendizagem dessas construções identitárias. Posteriormente, ele relatou que foi uma experiência significativa por se sentir fragilizado ao perceber no meu corpo, especialmente nos olhos, uma postura firme e desafiadora, e constatar em seguida que esta era a minha corporificação do que eu via nele dirigido a mim. Isto é, perceber o deslocamento em uma relação de opressão, apontar para a construção da masculinidade corpórea nele. Na conversa posterior, um dos artistas disse: quanto mais tentava ser ela, mais me sentia diferente, sugerindo a dimensão de impossível do tornar-se outro, outrar-se, a qual Evelyn apresenta como a ação de encontrar a diferença em si mesmo, diferenciar-se de si. O coreógrafo pontuou que o que havíamos performado era o próprio estado de atualização do processamento do ser outro. Outras duas proposições que seriam retomadas ao longo da residência têm o caráter de multidão. Uma chamaremos de corrida da manada, a outra, contato da massa. A corrida da manada retoma uma parte adiantada da coreografia de
Matadouro, de 2010. Espetáculo que encerra a trilogia Sertão, 2003, e Bull Dancing, 2006, a partir do romance Os Sertões, de Euclides da Cunha. Para o artista, a obra Matadouro foi a reinvenção de seu trabalho ao retornar ao Brasil. Entretanto, a relação entre artistas e espectadores permanecia frontal e apartada pela separação palco-plateia, com o público sentado. Ao escrever sobre o espetáculo, em um texto intitulado O Corpo, Campo de Batalha, a crítica Helena Katz destaca a composição de um nós que sustenta cada um. Diz o seguinte, parágrafo. Tensão. Matadouro começa e acaba com a mesma formação, uma fileira de corpos que lembra um paredão. Mas a tensão entre um momento e o outro é inteiramente distinta. Passaram-se 50 minutos, durante os quais os 8 intérpretes simplesmente correram pelo palco. Simplesmente? Não, porque essa corrida tem a força de uma metáfora poderosa, a da resistência, mas de um tipo especial de resistência, que não é a de resistir contra, mas resistir a favor. A favor de poder continuar resistindo, continuar fazendo. Quando, a certa altura, um corpo suado e exausto sai da fila da corrida para tocar e abraçar o outro, está nos dizendo que é isso que o faz voltar para a fila para continuar a correr. Um nós sustentando o cada um. Porque não é em outro lugar, senão no coletivo, que se potencializa o que nos cabe, que é compreender o que se precisa fazer somente para poder continuar fazendo. Katz, 2010. Na forma de uma corrida ou marcha em trajeto circular, sem lugares marcados e sem líderes, a manada é esse agrupamento temporário de pessoas que não corre contra, mas a favor, buscando a autonomia no comum. Um caldo grosso de diferentes condições, pelas singularidades dos sujeitos envolvidos. Nas orientações para a formação da manada, o coreógrafo trouxe a imagem do búfalo e a sugestão de um estado de irracionalidade não irresponsável, como o estado de dança. O efeito de manada aqui não é tomado em sentido negativo, mas como um saber fazer para além da racionalidade, que cria condições para a continuidade da ação, mas permite também sair da manada e anunciar uma condição singular. Os desmembramentos de uma grande manada são, assim, estimulados como possibilidades de emergência de um corpo-golpe, expressão que Evelyn usa sem conceituar, como uma imagem, uma metáfora, uma sugestão ampla que ele evita restringir em definições. Palavras selecionam, diz. Outra imagem significativa é a de que fantasmas movem a manada, o que pode ser entendido no sentido espiritual, mas também no psicanalítico da fantasia. Frente à ausência de líderes, como recusa à hierarquia de protagonistas e figurantes, o coreógrafo coloca uma série de questões. Sem seguir lideranças, como fazer algo juntos? Como negociar espaço sem protagonismo? Como é que a gente pode apresentar juntos? Perder-se juntos? Não saber juntos? Como encontrar juntos um lugar de desaprender? Evelyn orienta a não retrair-se para solucionar isoladamente, a enfrentar as barreiras internas relativas ao medo de ser julgado e pergunta como trazer esse retraimento para fazer junto. Para a formulação de respostas, ele concede pistas, como o desamparo, conceito psicanalítico também abordado por Safatli e que, mais uma vez, Evelyn evoca sem explicações. Nota 155. Safatli situa o desamparo em contraposição ao medo, como o afeto da ação política. Aspas, um afeto de coragem vindo da aposta na possibilidade de conversão da violência em processo de mudança de Estado. Safatli, 2016. O propósito incorporado e a abertura de uma fenda ou brecha, como lugar onde acontece alguma coisa a partir de um entendimento coletivo, sem precisar ser combinado previamente.
Nota 156. A definição de brecha vem do caderno de ensaio da artista residente Isis Andreatta. Então, retomando. Para a formulação de respostas, ele concede pistas como o desamparo, conceito psicanalítico também abordado por Safatli e que, mais uma vez, Evelyn evoca sem explicações, o propósito incorporado e a abertura de uma fenda ou brecha como lugar onde acontece alguma coisa a partir de um entendimento coletivo sem precisar ser combinado previamente. Uma fragilidade para instaurar um campo de confiança, por uma lógica sensorial de respeito e confiança. Todas essas indicações ganham o sentido de trabalhar sua autonomia, mas juntos, o que implica o alerta de nunca fazer algo em prol do espetáculo. A sugestão do corpo búfalo se soma à de um corpo matéria, inspirado pela noção de que tudo que existe é matéria viva, referida às metafísicas canibais de Eduardo Viveiros de Castro. Evelyn questiona como ser matéria e relaciona a qualidade física da densidade que precede uma forma. Matéria é antes da forma, é possibilidade de ser forma, como as nuvens. Esse estado de indefinição é estimulado pelo coreógrafo que, já sob os efeitos da criação do espetáculo Dança Doente, propõe ainda encontrar um estado de dança inoperante e uma manada como condição de inoperância. Daí a provocação do que seria essa dança inoperante, disfuncional, ineficiente, que não funciona no corpo, no espaço, na relação com o outro. Já a proposição de contato da massa toma os corpos como essa matéria viva, essa massa comum que se forma da aproximação da massa de cada corpo, movendo-se com um mínimo de espaço em relação aos outros corpos, em uma espécie de contato e improvisação. Nesse mover-se junto, faz-se necessária uma negociação sutil com o outro, que Marcelo Evelyn afirma não se dar pela identidade, mas pela busca do comum, de encontrar vínculos e condições de possibilidade de dizer sim. A distância íntima, como na luta ou no sexo, é propícia à reinvenção do toque, com a deshierarquização da percepção das partes do corpo e a distribuição da sensibilidade do corpo e a reorganização do desejo, com o resgate de certo erotismo do corpo para a dança, como a experiência de corpo mais pulsional, erótico, sem compartimentalização, assim como a perder o medo do corpo do outro. Na prática, a massa é uma experimentação constante de relação corporal com os outros numa proximidade extremamente íntima, de contato pele com pele com pessoas até então desconhecidas, condição que vai se alterando ao longo dos ensaios, o que exige tanto confiança quanto desprendimento. Essa ação coloca em jogo a distribuição de zonas tocáveis e não tocáveis do corpo, como uma desaprendizagem cultural que amplia a percepção de regiões corpóreas desabituadas de toque em interações sociais, ao mesmo tempo em que propõe uma ruptura de inibições e outras barreiras geradas por pudor e tabu relacionadas à religião, às normas sociais, dentre elas a heteronormatividade e as relações de poder, por exemplo, entre homens e mulheres, brancos e negros, entre outras tantas, talvez inesgotáveis. No caderno de ensaios da artista residente Laura Leart consta a seguinte descrição e impressão: encaixe de matéria, energia de repelência e atração, corpo em fricção, energia estática, sexual, violenta. Um corpo que encosta, enrosca, trepa, mete o pé onde quer que seja. Em minha experiência e em relatos de outros artistas residentes, uma dificuldade considerável frente à proposição de um corpo matéria que se relacione não pela identidade é justamente superar as performances de gênero resultantes de construções sociais do ser mulher em uma sociedade cristã patriarcal, o que implica, entre outras coisas, a aprendizagem de um corpo constrangido por pudores gerados pela repressão sexual e por medo da violência sexual. Dispor-se a corpo na massa implica então lidar com desconfortos, inseguranças e outros afetos difíceis que o corpo carrega. Cito trechos de anotações de duas artistas residentes que serão mantidas em anonimato. Abre aspas. Meus problemas egóicos atrapalham muito minha relação criação em arte,
Senti prazer, senti pudor, senti ciúmes. Fecha aspas. Outra frase. Em vez de me sentir desorganizada, com muitas coisas na sala bagunçada, que eu não consigo nem saber, sentir culpa, se esconder, coisa louca, isso pode ter a potência de uma reorganização. Deixar passar por dentro, olhar para a cara dos fantasmas, negociar com eles. Outra frase. Como colocar a experiência de aceitação corporal no campo do trabalho comum? Outra frase. Coragem e apagamento da identidade, honestidade do sensível. Pessoalmente, a experiência de desidentificação propiciada pelo exercício de ser corpo-matéria em meio à massa, seguindo a orientação de canalizar a energia para fora do eu, da individualidade e da identidade, foi muito intensa e libertadora, ainda que o tempo todo estivesse em tensão com as questões de gênero que não cessam de existir por determinação de um corpo só ou por algumas horas. Ou seja, a desidentificação interrompeu em muitos momentos, mas não todos, e em outros enfraqueceu os processos de identificação. Não de maneira excludente, não como dois processos separados, mas como uma tensão permanente. A palavra só surgiu no exercício do jogo de subjetividades ou de condições, à maneira do que vimos anteriormente em Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia, domínio público, 100% São Paulo, e isto é um negro. Mas aqui como procedimento de ensaio. A dinâmica é que, a cada rodada, um dos artistas enuncia uma afirmação com estatuto de condição, tal qual eu sou, e os demais que partilham da mesma condição se aglomeram em torno dele, constituindo dois subgrupos, os dos que compartilham daquilo e os que não. A regra não permite anunciar posse, por exemplo, eu tenho um carro, mas os verbos podem variar. Eu tive um amigo que se suicidou, eu vou ter um filho, eu perdi alguém por HIV e etc. Nesse contexto diverso dos espetáculos antes citados, o que esse exercício instaura é uma zona de reconhecimento do comum entre sujeitos que, se não partilham esta, partilham aquela condição, superando as identificações superficiais sugeridas por imagens e identidades sociais. A residência culminou em um compartilhamento público da residência no dia 26 de agosto de 2017 no próprio campo. A proposta, combinada em grupo, era fazer um enquadramento da experiência da residência sem fixar uma forma, muito menos decorar uma partitura com base em exercícios da manada, da massa e de reinvenção do corpo. A orientação para a relação com o público era de mínima instrução possível, mais permissiva. Ao fim do compartilhamento público, conversamos com os espectadores em uma roda no quintal do campo. Ouvimos do público que havia espectadores que queriam entrar e participar mais ativamente, mas não sentiram que havia permissão porque os corpos já estavam estabelecidos e o tablado parecia intransponível. Isso gerou uma conversa sobre como nos ajustarmos à chegada do público sem mostrar demais ou nos introspectar. Dentre as observações feitas, destaco a percepção de sotaques de movimentos diferentes que se atravessam, formas diferentes de se mexer, dialogam corporalmente, se borram, a possibilidade de ver o que sobra, desde o suor e as roupas jogadas aos movimentos que ficam na gente, nas roupas, no tablado, de sustentar a sensação de estar em residência, fora da residência, desterritorializada e ainda do movimento de se possuir de si e se despossuir. Voltaremos adiante a essa sensação de intransponibilidade relatada por um espectador ao analisar Batucada. Até o ponto a que chegou o desenvolvimento de uma semana de residência, o público não havia entrado em questão no processo. Entretanto, ele foi importante para a compreensão e corporificação de um comum e dos procedimentos de convívio no próprio âmbito da relação entre os artistas, tal como vem se estruturando no pensamento e na poética de Marcelo Evelyn. Diante desse processo descrito,
Já se percebe que a possibilidade de se analisar pelo viés da dramaturgia convivial o trabalho de Marcelo Evelyn passa necessariamente pela concepção expandida de dramaturgia, como organização de materialidades, com produção de um campo aberto de sentidos sugeridos, difusos e errantes. Evelyn sintetiza isso na noção de uma dramaturgia mais escurecida e exemplifica que uma peça escura que se passa numa escuridão é metafórica do momento em que a gente está. 2017. Eis uma possível descrição brevíssima de repente, fica tudo preto de gente. Gostei da frase. Uma peça escura que se passa numa escuridão é metafórica do momento em que a gente está. Eis uma possível descrição brevíssima de repente, fica tudo preto de gente. Bem, ficamos por aqui por hoje. No próximo vídeo, 241, de repente fica tudo preto de gente. Continuem conosco, curtam esse vídeo, compartilhem se gostarem, deixe suas perguntas, interrogações, elogios, pics, se quiserem, seria muito bom. Mas também quaisquer comentários, perguntas, vamos tornar mais efetiva a nossa interação. Que tal? Um grande beijo, um abraço para você. Paz e bem, se hidratem como folhas verdes. Beijo.